Tá valendo. Olá, pessoal! Bom, na nossa última aula, nós vimos aí alguns conceitos básicos da ecologia, né? Nós começamos aí definindo ecologia, depois nós vimos aí o que é espécie, indivíduo, os níveis de organização na ecologia, né? Então agora nós vamos falar dois níveis importantíssimos aí, vamos dar continuidade, né, a conceitos básicos da ecologia e vamos iniciar com dois níveis importantíssimos. Gente, olha o galo cantando aí. Bom, então vamos lá. Vamos começar hoje falando sobre... Olha o galo! Vamos começar aí agora falando sobre hábitat e nicho ecológico. São dois conceitos importantíssimos na ecologia que vocês podem... O galo de novo. Vocês podem ter certeza que isso é muito cobrado em prova, em Enem, vestibular e tudo, tá? E eu vou cobrar também. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, hábitat. O que é hábitat? Escreve habitat, mas se lê habitat, tá, pessoal? Não esqueçam disso. É o local onde a gente pode encontrar a espécie, o ser vivo. Vai ser o local onde a espécie é encontrada. Nicho ecológico. Nicho ecológico é o papel que o ser exerce lá no seu hábitat. É o que ele faz. A gente costuma brincar em ecologia que hábitat é o local, é o endereço onde o ser vivo, né, vive, reside. E nicho ecológico é a profissão dele, tá? Então vamos lá. Recapitulando. Hábitat é o local onde a espécie pode ser encontrada e nicho ecológico é o papel dele no seu hábitat. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui para vocês dois desenhos lindos, maravilhosos, o tucano e o pica-pau, para mostrar para vocês justamente aí o hábitat deles. Então, olha só, gente. Os dois têm o mesmo hábitat. Porém, o pica-pau, ao contrário do que as pessoas imaginam, que o desenho animado mostra, o pica-pau, ele não se alimenta de madeira, tá? Ele pica sim a madeira, ele fura o tronco da árvore para retirar insetos e não para comer madeira. Então ele come os insetos. Já o tucano se alimenta das frutinhas, da semente lá, das frutinhas da árvore, tá? Então logo... o pica-pau e o tucano têm o mesmo hábitat. O hábitat deles, neste momento, é quem? Esta árvore. Porém, eles têm nicho ecológico diferente, né? O pica-pau está aqui se alimentando dos insetos, do tronco da árvore, enquanto o tucano vai se alimentar das frutinhas. Então, gente, apesar deles terem o mesmo hábitat, eles não competem. Por que eles não competem? Porque o nicho ecológico deles é diferente. Ok? Então não esqueçam isso. Hábitat, local onde a espécie pode ser encontrada. Nicho ecológico é o papel dela, a função que ela exerce no seu hábitat. Tá? Se ele sai para caçar à noite, se anda em bandos, se cuida da prole, o tipo de alimentação, tudo isso se refere ao nicho ecológico da espécie, do ser vivo. Bom, outro conceito importantíssimo aí na ecologia é cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar, né? Bom, nós já sabemos, né? Vocês já viram, né? Desde lá do ensino fundamental, né? Cadeia alimentar é um ser vivo se alimentando do outro. Mas a gente se alimenta para quê? Nós alimentamos para obter energia. Então, pessoal, o que é a cadeia alimentar? Quando a gente está se alimentando, você está comendo matéria e o objetivo, a função é obter energia. Então, gente, cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. Este é o conceito aí para a cadeia alimentar. Você está se alimentando, então você está comendo a matéria e está recebendo a energia. Então, logo, cadeia alimentar é a transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. Bom, de que é composta a cadeia alimentar? Bom, ela é composta pelo
Produtor, consumidor e pelo decompositor. O produtor é aquele ser que é capaz de produzir seu próprio alimento, daí o nome, produtor. Ele produz seu próprio alimento, ele não depende de outro ser vivo para se alimentar. Ele é capaz de produzir seu próprio alimento. Também chamado de ser autótrofo. Trófos é alimentação, auto, a si próprio. Então, autótrofo é aquele ser capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Foto, luz, síntese e produção. Então, produção de alimento a partir da luz, né? E quimiossíntese, substâncias químicas. Produção através de substâncias químicas. Quem são esses seres que são os produtores, que são seres autótrofos, capazes de produzir seu próprio alimento? São as bactérias, as cianobactérias, as algas e as plantas, tá? Eles, cada um, né, através da fotossíntese ou da quimiossíntese, produz seu próprio alimento. No caso das plantas, que alimento que é esse? A glicose, ok? Bom, e esses são, os autótrofos são os produtores. Bom, e os consumidores? O próprio nome está dizendo, consumidor, é aquele que vai consumir. No entanto, ele não é capaz de produzir seu próprio alimento, ele precisa de outro ser vivo. Os seres que são consumidores, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, eles são chamados de seres heterótrofos, ok? Quem são os seres heterótrofos? Nós, os demais animais. E aí, os seres heterótrofos, eles foram classificados de acordo com o seu tipo de alimentação. Nós temos aqueles seres que se alimentam exclusivamente de plantas, exclusivamente de vegetais, que são chamados de herbívoros. Nós temos os que se alimentam tanto de plantas quanto de vegetais, são chamados de onívoros. E agora eu acabei de perceber que eu não coloquei aqui no quadro aqueles que se alimentam exclusivamente de carne, que são os carnívoros. Bom, temos aqueles também que se alimentam de peixe, que são chamados piscívoros. E aí vocês vão ver, por que essa determinação tão específica, piscívoros? Porque nós temos algumas aves, né, que elas mergulham e pegam os peixes lá no mar aí e se alimentam de peixes. Temos aqueles que se alimentam de fezes, mas tem aqueles que se alimentam de fezes, que são chamados os coprófagos. Temos os que se alimentam de sangue, que são os hematófagos, tá? E temos aí os detritivos, que se alimentam de detritos, de restos. Restos de alimentos, restos de cadáveres, tá? Então, esses são chamados de detritivos, ok? Bom, agora com essa definição de autótrofos, heterótrofos, nós podemos dar continuidade aí à cadeia alimentar. Então, lembrando, cadeia alimentar, ela vai ser composta pelos produtores, pelos consumidores e pelos decompositores. Quem são os decompositores? São aqueles que fazem a decomposição da matéria orgânica morta. Quem são eles? Alguns fungos e algumas bactérias. Tem outros seres? Não, somente alguns fungos e algumas bactérias. Ana Paula, mas são todas as bactérias e todos os fungos? Também não, só algumas bactérias e alguns fungos, que são decompositores, ok? Bom, então vamos lá. Cadeia alimentar, sequência linear de transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. Isso é muito importante vocês saberem esse conceito de transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro, para vocês saberem, não confundirem a pontinha da seta, para onde que a seta está indicando. Então, gente, obrigatoriamente, aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar. Obrigatoriamente, a cadeia alimentar vai começar sempre do produtor. Por quê? Porque ele não precisa de ninguém para poder se alimentar. Ele mesmo produz seu próprio alimento.
Através da fotossíntese ou da quimiossíntese, ok? Então, vamos lá. Então, exemplo, começando do produtor, que é a grama. Essa grama vai servir de alimento para quem? Para o grilo. Então, olha a pontinha da seta, gente, ó. Olha a pontinha da seta. A grama transferindo sua matéria e energia para o grilo, que vai servir de alimento para quem? Para o sapo. Então, a setinha mostrando, ó, grilo transferindo matéria e energia para o sapo. O sapo, por sua vez, vai transferir matéria e energia para a cobra, e a cobra, por sua vez, vai transferir matéria e energia para o gavião. Então, aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. E aí, vamos lá. Quem é o produtor dessa cadeia alimentar? A grama, que através da fotossíntese vai produzir seu próprio alimento, que é a glicose. Através da energia solar, né? Ela vai pegar a energia solar, o gás carbônico, a água, os sais minerais e vai conseguir produzir seu próprio alimento. Vai servir de alimento para o grilo, que quem se alimenta diretamente do produtor, nós chamamos de consumidor primário. Lembra lá? Olha só, cadeia alimentar composta por quem? Produtor, consumidor, decompositor. Consumidor pode ser primário ou de primeira ordem, que é aquele que se alimenta diretamente do produtor, e assim sucessivamente, ó. Grilo servindo de alimento para o sapo, então o sapo vai ser o consumidor secundário, a cobra vai ser o consumidor terciário ou de terceira ordem, o gavião, consumidor quaternário ou de quarta ordem, e assim por diante. Bom, Ana Paula, mas você falou que a cadeia alimentar, ela é composta pelo produtor, consumidor e pelo decompositor. Não tô vendo decompositor aí? Cadê o decompositor nessa cadeia alimentar? Então, pessoal, o decompositor, ele é que é responsável pela decomposição da matéria orgânica morta. Então, quando todos esses seres morrerem, quem vai fazer a decomposição deles? Os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Então, onde que eu vou representar este decompositor? Aqui no final? Não. Nós vamos colocar aqui, né, como decompositor, fungos e bactérias, e uma setinha partindo de cada um desses seres, mostrando aí que o fungo e a bactéria estão fazendo a decomposição, ok? Então, vamos representá-los aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Fungos e bactérias. Quem? A graminha, quando morrer, vai lá ser decomposta pelo fungo e pela bactéria. O grilo, quando morrer, vai ser decomposto. O sapo, vamos fazer direitinho aqui, o sapo, a cobra e o gavião. Então, todos esses seres vivos, quando morrerem, serão decompostos pelos decompositores, que são alguns fungos e algumas bactérias. E aí, pessoal? Tranquilo? Espero vocês para a próxima aula.